Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Hoje estou gravando a terceira aula para vocês. Vamos corrigir os exercícios do capítulo 1, da lista de exercícios que eu passei na última aula para vocês. Vou abrir para vocês aqui. Eu passei esta lista de exercício referente ao capítulo 1, que chama Evolucionismo e Diferença. E aqui eu vou apresentar para vocês as sugestões de respostas, né? Porque, assim, as respostas de vocês não precisa estar idêntica a essa aqui. Vocês vão ler aqui as respostas, a sugestão de resposta, vão comparar com as respostas que vocês deram, né? E aí vocês vão ver se está certo ou errado. Aqui é para você ter uma noção de qual seria a resposta correta. O texto que a gente está trabalhando é esse aqui, Evolucionismo e Diferença, que é o capítulo 1 do livro, né? Que eu expliquei para vocês na aula 2, que eu gravei. Então, vamos ver aqui as respostas, né? Vamos aqui, a primeira pergunta fala assim, qual a relação entre colonialismo e teoria do evolucionismo social? Aí vamos à resposta. A produção de uma reflexão evolucionista sobre as diferentes sociedades não europeias auxiliou o esforço colonialista em dois sentidos, seja por meio das informações valiosas para aprimorar a dominação, seja como ideologia que justifica a dominação como uma forma de civilizar. Porque, assim, o evolucionismo, ele era uma teoria que ele apoiava a colonização, porque ele dizia que aquela sociedade indígena que eles tinham encontrado aqui na América era inferior, que ela precisava ser civilizada. Eles achavam que eles eram bárbaros e os europeus eram civilizados. Então, que os europeus tinham um trabalho a fazer, que era civilizar aquele povo, ensinar para eles a religião correta, que na época era a religião católica, ensinar para eles um modo de vida correto, estabelecer aqui as leis, o Estado, né, a partir da Europa. Então, as teorias evolucionistas elas estavam em acordo com a ideia de colonização que vinha, né, que partia dos europeus para o povo aqui da América, do continente americano. A número 2, por que o conceito de progresso tecnológico é tão importante para os cientistas do século XIX? Aí a resposta, porque o progresso tecnológico foi visto como o ápice da sociedade ocidental, como se fosse o que de melhor ela tinha a oferecer ao mundo. Os avanços tecnológicos da Revolução Industrial foram utilizados como justificativa para a própria dominação. Que, assim, eles pensavam que se eles tinham o domínio da tecnologia, desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, então eles estavam com tudo nas mãos para dominar as outras sociedades. Né? E que esse tipo de conhecimento que era o mais avançado, que permitia que essa sociedade que tinha esse conhecimento dominasse as outras. A número 3, o conhecimento acumulado sobre as sociedades não ocidentais gerou a possibilidade de uma teoria mais abrangente sobre a história da humanidade. Esse objetivo foi atingido pelo evolucionismo social, que fala, de certa forma, podemos dizer que esse objetivo foi atingido, pois o evolucionismo é a teoria abrangente sobre a humanidade. Entretanto, também podemos dizer que não, pois o resultado provou-se falso, já que mais do que conhecer o restante da humanidade, produziu preconceitos em relação às sociedades não europeias. Então, assim, se o evolucionismo ele levou que muitas pesquisas fossem feitas sobre as populações não europeias, só que o objetivo dessas pesquisas era apoiar a dominação dos europeus sobre esses povos. Né? Que, igual eu falei, o evolucionismo era uma teoria que ela era cúmplice, né, da colonização, da dominação.
sobre outras sociedades. A número 4, nas teorias evolucionistas, qual é o papel da propriedade? Aí lá no livro está falando, né, no texto, o que eles falavam? Que ter a propriedade privada os europeus consideravam que uma sociedade que tinha estabelecido as propriedades privadas, ela era uma sociedade desenvolvida e complexa, né, que tinha o Estado, o governo, as leis. Se a sociedade não tinha esses princípios, eles consideravam que ela não era civilizada, né? Aí, então, aqui, número 4, nas teorias evolucionistas, qual é o papel da propriedade? E explique por que, segundo essas teorias, é importante a passagem de uma sociedade organizada em parentesco para uma sociedade baseada em propriedade. Que eles falavam assim, a sociedade indígena, a organização deles não é séria, a organização deles não é complexa, eles são organizados por parentesco, por papéis, eles são organizados a propriedade é comum, porque na sociedade indígena não tem propriedade privada, propriedade coletiva. Aí eles falavam assim, se ela não tem essas características, é uma sociedade simples, era chamada de sociedade simples ou primitiva, e a sociedade europeia, que era tecnológica, que tinha as constituições, as leis escritas, tinha o Estado, o governo, propriedade privada era chamada de sociedade complexa ou sociedade desenvolvida, civilizada, né? Aí a resposta, a propriedade é o fator que permite determinar se uma sociedade é mais ou menos evoluída, isso segundo o evolucionismo social. A existência da propriedade significa que a sociedade se tornou complexa a ponto de contar com um estado centralizado do poder que garante sua existência. Eles pensavam assim, se a sociedade não tem propriedade privada, ela não tem constituição, leis escritas, ela não tem um governo, ela não tem hierarquia nesse governo, então ela não é a sociedade, nem é uma sociedade de verdade, é só um grupo de pessoas. Não pode nem ser considerado uma sociedade ou uma civilização, né? Que era baseado na teoria, isso baseado no evolucionismo. Que o evolucionismo acreditava assim, essa sociedade simples e primária ainda pode evoluir e chegar ao nível da sociedade europeia, né? Se ela tiver como aprender a forma de se organizar, ela precisa aprender a maneira certa de se organizar e ela pode chegar ao nosso nível. Ela vai se civilizar, ela vai deixar de ser bárbara para se civilizar. Aí por isso que tinha as missões jesuítas que vinham, né, os padres da Igreja Católica, para catequizar os índios, ensinar eles a falar português, ensinar a escrever português, ensinar a fazer oração, a ler a Bíblia, que eles achavam que estava civilizando essa população. Aí a número 5, neste capítulo procuramos contrapor a imagem das sociedades indígenas como primitivas, a riqueza de seus mitos e de sua arte. Ao estabelecer esse confronto, podemos fazer certas críticas ao evolucionismo. Você poderia pensar em pelo menos uma crítica? Aí vocês vão escrever qual a crítica que você faz ao evolucionismo, o que você acha que é a coisa assim, o princípio que mais deve ser criticado. Aí aqui a pergunta já contém a resposta e serve para fixar o conteúdo desse capítulo. O aluno deve perceber que admitir a riqueza cultural da sociedade indígena desestabiliza o quadro explicativo do evolucionismo, que tendia a colocar essas sociedades em estágios primitivos. Como pode uma sociedade dita primitiva produzir um pensamento sofisticado, como eram os mitos indígenas, né? Ou produzir uma arte sofisticada, que é a produção artística deles? Esse contraste indica que o modelo evolucionista é etnocêntrico e que funciona com bases em classificações arbitrárias. Dessa forma, podemos concluir que o modelo evolucionista está errado. Hoje, esse modelo só recebe críticas, né? Todo mundo sabe que ele é ultrapassado, mas na época lá,
tinha crédito às ideias evolucionistas. Então, vamos parar por aqui. Vocês dão uma lidinha aí, eu vou deixar o PDF no site, vocês vão ler essas respostas, que são sugestões, comparar com a resposta de vocês e corrigir, ver se está certinho. Até mais.